Então, gostaria de chamar para a próxima sessão. Nós temos agora, deixa eu confirmar aqui, a sessão técnica, né, a número 7, já estamos chegando no último trecho. Professor Lotufo, é um prazer ter você conosco aqui. Nós podemos conversar muito de inovação, muitas coisas, mas hoje é uma sessão técnica com 4 trabalhos. Aí eu deixo com você e com a equipe organizadora para apresentar os principais atores desta nossa sessão. Perfeito, Christian. Muito obrigado por ter me convidado aí para fazer o share dessa sessão, que é a sessão número 7, e ela é uma sessão que nós vamos ter 4 trabalhos, né? Nós vamos ter 15 minutos para cada um, e eu gostaria de já chamar o primeiro palestrante, que é o Antônio Unias de Lucena. Agradeço se puderem colocar ele na... já está aí colocado. Então, estou entendendo que o primeiro processo agora é um processo que a gente vai passar o vídeo gravado, é isso? Então, eu vou pedir aí para passar, então, o vídeo do Lucena, né, que entendo que é um trabalho que é feito junto com o professor Marco Aurélio, né, então, estruturas de folhas FTS para árvores voltadas para assinaturas baseadas em hash. Então, vamos passar o vídeo dele. Daí a gente volta aí para perguntas. Olá a todos, meu nome é Antônio e vou apresentar esse trabalho intitulado Estruturas de folhas FTS para árvores voltadas para assinaturas baseadas em hash. É sabido que um computador quântico de alta capacidade de processamento será capaz de quebrar os principais algoritmos de criptografia simétrica da atualidade. A criptografia simétrica é utilizada para troca de chaves simétricas para criar um canal seguro de comunicação e para gerar assinaturas digitais de documentos, garantindo autenticidade, integridade e irrefutabilidade. Os principais blockchains da atualidade utilizam ECDSA como algoritmo de assinatura digital. No caso do Bitcoin, assinatura digital, utilizando esta curva elíptica, gera uma assinatura de 71 bytes de tamanho. Com o objetivo de tornar o blockchain resistente a computador quântico, estamos estudando a substituição do ECDSA pelo esquema de assinaturas baseadas em hash Sphinx+. O Sphinx+ foi escolhido por ser parametrizável e por ter sua segurança bem definida e dependente apenas de funções hash. No entanto, a substituição do ECDSA pelo Sphinx+ ocasiona 2 problemas. Um é o aumento do tamanho da assinatura que é armazenada na transação no blockchain. E o outro é a impossibilidade de trocar o endereço público do usuário a cada transação. O objetivo desse trabalho é diminuir o tamanho da assinatura do Sphinx+, e aumentar sua segurança em bits, diminuindo a probabilidade de que o atacante forje uma assinatura a partir das assinaturas já realizadas e armazenadas no blockchain, adequando dessa forma o Sphinx+ para uso em blockchains. Na figura a seguir, temos a estrutura do Sphinx+. Uma folha FTS é utilizada para fazer uma assinatura. E essa folha FTS, por sua forma, ela é autenticada por várias camadas, utilizando um nó OTS, e é construído o caminho de autenticação da folha FTS, junto com as folhas OTS utilizadas, até chegarem à chave pública do Sphinx+. O Sphinx+, ele é uma hiperárvore dividida em camadas. Percebeu-se, né, que dividindo a hiperárvore em camadas diminuiria o número de operações a cada assinatura, e
Uma folha OTS recebe esse nome porque ela só pode realizar uma assinatura com segurança, vem de One Time Signature, e folha FTS recebe esse nome porque que vem de Few Time Signature, e podendo realizar um número limitado de assinaturas com segurança, já que os componentes da, da estrutura FTS, quando vai ser realizada a assinatura, são escolhidos dentro de um universo muito grande, não havendo baixa probabilidade de ter coincidência. Aqui temos a estrutura de uma folha FTS. Ela é constituída por K-árvores. Cada uma dessas árvores tem T folhas. Quando uma assinatura é realizada, uma folha de cada uma dessas K-árvores é escolhida e exteriorizada. Assim temos a assinatura FTS. Lembrando que a assinatura do Sphinx+, vai ser o conjunto, vai ser a assinatura FTS junto com a assinatura OTS de todas as camadas, juntamente com o caminho de autenticação, até a chave pública. O Sphinx+ possui os seguintes parâmetros: N, que é o denominado parâmetro de segurança, que é o número de bytes da função hash utilizada pelo Sphinx+, H, que é a altura da hiperárvore, que por sua vez determina o número máximo de assinaturas a serem realizadas, D, que é o número de camadas. Esse número de camadas vai influenciar na, na velocidade e no número de operações que é necessário fazer a cada assinatura. W é o parâmetro internits e len é o número de blocos de n bytes utilizados em uma assinatura WTS. Essa assinatura WTS é a assinatura OTS utilizada pelo Sphinx+. K é o número de árvores fors dentro de uma folha FTS e B, por fim, é a altura de cada uma dessas árvores fors. As assinaturas baseadas em hash revelam parte da sua assinatura da sua chave secreta quando uma assinatura é realizada. Desta forma, um atacante que tiver acesso a várias transações de um usuário no blockchain pode tentar forjar uma assinatura. A probabilidade de que isso ocorra. E a segurança em bits mede o esforço computacional que um atacante terá ao tentar forjar uma assinatura a partir das assinaturas já realizadas. A segurança em bits é dada pela seguinte fórmula, onde QS é o número de assinaturas já realizadas e gama é o número de vezes que uma folha FTS foi selecionada. K é o número de árvores fors dentro de uma folha FTS e H é a altura total da hiperárvore. Esse fator aqui é relacionado à função hash utilizada pelo Sphinx+. No nosso trabalho já tivemos alguns resultados alcançados. Conseguimos diminuir o tamanho da assinatura do Sphinx+, para 128 bits de segurança contra o computador quântico. Esse daqui é o tamanho original, cerca de 28 kilobytes. Conseguimos diminuir até pela metade através de modificação dos seus parâmetros. Agora, com o objetivo de aumentar a segurança em bytes, estamos trabalhando numa nova proposta da folha FTS. Nessa proposta, em vez de trabalhar com K, árvores apenas, trabalharemos com K1 árvores, K1 maior do que K, e a assinatura continuará utilizando K-árvores. E dentro dessas K-árvores, novamente, são escolhidos uma folha. A folha FTS proposta, né, ela é uma modificação da folha FTS do Sphinx+. Ela consiste no aumento total de árvores FTS. Vamos escolher K-árvores no universo de cada uma. E o aumento desse número de árvores diminui a probabilidade do atacante forjar mensagens através das assinaturas já realizadas. Já como ele terá, já como teremos uma maior quantidade de
de árvores FORCE, o espaço amostral para selecionar uma folha FORCE será muito maior. E além de diminuir a probabilidade de ataque, ele aumenta o nível de segurança. Então é possível, se quisermos manter esse esquema de assinatura com um nível de segurança semelhante ao anterior, é possível até diminuir um pouco o tamanho da assinatura. Aqui temos um comparativo da segurança em bit dos dois casos. A diferença é a adição desse fator aqui, em que QA é o inverso da combinação de K1 árvores tomada de K a K. Esse daqui é o ganho da segurança em bits da nossa folha proposta. Nosso trabalho, né, mostrou que é possível diminuir a probabilidade de um atacante de forjar novas assinaturas através da modificação da estrutura da folha FTS. E além disso, ele permite reduzir o tamanho da assinatura. Como trabalhos futuros, né, temos a finalização da implementação do código C dessa folha proposta. E além disso, é necessário medir o impacto no tempo de criação em chave da assinatura do Sphinx+, utilizando a folha FTS proposta. Agradeço a todos por assistirem minha apresentação. Este é meu contato. Obrigado. Obrigado, Antônio, pela sua apresentação. Vamos ver se tem alguma pergunta aí dos ouvintes, pessoal que está assistindo. Você gostaria de complementar alguma coisa do que você falou, Antônio? No princípio está tudo ok. Só para eu ver, as perguntas aparecem aqui nos comentários, né? Talvez eu possa fazer uma primeira pergunta. Eu fiquei bastante interessado, né, nessa apresentação, porque justamente a gente sabe que os computadores quânticos vão chegar aí em breve e essa questão da segurança de todas as chaves vai ser um problema real, né? E o que eu queria perguntar um pouco para você é quando que você acha que, de fato, esses computadores quânticos vão estar disponíveis, vamos dizer, para os hackers, pelo menos? Eu não consigo fazer essa previsão, mas o Trump, acho que em 2018, ele baixou um plano que ele queria em 10 anos um computador quântico, que o computador quântico vai ser visto como arma de guerra. E a China também tem um projeto grande de construir o computador quântico, porque tendo isso, eles vão ter em aberto qualquer informação existente hoje. Claro. Entendi. São programas aí de governo, aí, das grandes nações, né, com certeza. Tá joia. Acho que nós estamos um pouquinho atrasados no horário. Eu queria agradecer aí, Antônio, pela sua apresentação. Você está fazendo mestrado? Está fazendo doutorado? Doutorado. Oi? Doutorado. Tá joia. Então, quanto tempo falta para você terminar o doutorado? Já passou o prazo, terminou. Já está terminando. Então, boa sorte para você, para finalizar essa doutorado. Muito obrigado. Queria passar, então, para o nosso próximo palestrante. Vai ser o Asma, é isso? Isso. A Swapna, né? Esse é um trabalho feito com o professor Christian, sobre Distributed Resource Marketplace for End-to-End Multi-Domain Network Slices. Então, por favor, vamos passar o vídeo primeiro, né, para a gente escutar, depois a gente responde as perguntas. Então, Good afternoon, everyone. This is Asma Shapna, Master Students of Intake Laboratory at FAKE. And today I'm going to present our work on distributed resource marketplace for end-to-end multi-domain network slices.
To begin with, the telecommunication cloud business, they're evolving towards offering a richer set of service that's beyond connectivity and machine virtualization. And FIRE2 brings about new concepts such as network slice and the realization of it in a cost-efficient way to address both end-user and operational services, and natively support softwareization to integrate communication, computation, and heterogeneous technologies. And all these to allow multi-tenancy and multi-service support, which means the service providers may also offer their services through one or multiple telecommunication operator, and the telecommunication operator may also have the role of a service provider, as is the case today. So the infrastructure and resource providers address a new form of business model, providing slicer service to manage this complex relationship and also maximize their value creation capabilities. So this transformative concept of network slice can be defined differently from different perspectives, but there is no commonly accepted comprehensive definition of network slice yet. But the key characteristics of a slice is isolation, dynamic resource allocation to meet the service standard as per the policy. And the key roles are the providers, the tenants, and the resource providers that supply the key elements of the end-to-end network slice. Now, in our title of the work is one of the prominent terms is marketplace, a marketplace for network slice that brings together the resources, the resource providers from different administration domains, the slice providers, and the customers with all intention to build a successful end-to-end network slice and deploy tenant service. NECOS, our Novel Enabler Cloud Slicing, is such an approach to provide slice as a service mechanism to network slicing elasticity requirements, and is a foundation of this mechanism is to partition the underlying infrastructure into constituent slice parts and then combine these slice parts into a full end-to-end network slice. And it has three high levels of system to take part in this end-to-end slice composition and life cycle. One is the LSCC slice provider, the resource marketplace provider, and the resource provider. So in NECOS, the slice marketplace architecture brings the resource providers in the network of edge, cloud, and providers acting as a separate resource agent and communicate with the slice provider through other resource marketplace with the help of a broker entity. And using this marketplace, the providers and the tenants agree to specific slice capabilities defined by the tenants. And there are three parts or three actors in that marketplace to help out in that whole communication of trading network resources in the marketplace. The agents, the broker, and the builder are these three important actors of this client and server-based marketplace platform. So the business layer of this slice marketplace, there appears a complex multi-layer and recursive relationship of SLAs among the stakeholders who also stay at different administrative domains and act as a provider to one end and the consumer to another. So as part of the ITUT, to the breakdown of the recursive SLAs into elementary relationship for the purpose of aggregated visualization, there is a complex network slice business scenario. So in the past, there has been several prominent work that speaks of a platform giving a flavor of marketplace platform to some extent, but they do have limitations and missing criteria. And and also when it comes down to NECOS, the project itself, in fact, provides a definition of functional requirements of a marketplace platform, but there are some limitations which was the driving facts of our research on end-to-end network slice marketplace. But there has been distributed ledger technology in use for various research purposes. The solution to provide a form of federation trust among the trading parties of trading platform. And it also has been used for networking problems for certain purposes. So the actual limitation of what we have found out is that there is no comprehensive process workflow or a well-defined slice marketplace in the literature yet that closely relates to the network slicing use case scenario. So to address this limitation, we think that an end-to-end network slice can be realized through automated management, enforcement, transport, or transfer and SLA lifecycle through a trusted and distributed marketplace. And to address this hypothesis, we want to explore how to establish the trusted communication and how to track and manage the slice resource marketplace operation in this multi-domain or end-to-end network slice manner.
So, so our first approach to address this limitation is to design and develop a distributed slice marketplace within the scope of Nikos architecture, and perform some sort of evaluation strategy following a benchmarking methodology. So, as we mentioned, we will explore blockchain as an enabling technology for distributed slice marketplace platform instead of any traditional DBMS approach. The reason behind is a flow diagram of Dr. K was to publish his work, and how when we need a blockchain network, we so perform some fact checks to that suggest that distributed ledger technology is a prominent candidate for multi-domain marketplace platform, and that serves our needs. So, in our exploration of slice marketplace, we devised our multi-domain slice marketplace functionalities in 5 different phases: the discovery, exposure, policy, negotiation, and fulfillment. And overall, with the reason to perform the resource selection and end-to-end provisioning of the further management and throughout the life cycle of the SLS. So, in each of the marketplace operational phases, there is a specific actions. Those are performed by different participants, and all of these actions are referenced as transaction into the blockchain network layer. So every transaction carries a signature of the involved parties and the domains admins to trace back their position in the service layer of the end-to-end network slice. So every operation in the marketplace will be as per the policy agreed in between the trading parties in the platform, and which will follow a smart contract, and the chain of multiple contracts binds business relationship with the participants together to provide the end-to-end network slice. And every transaction request coming to the smart contract goes to the validation process as part of our applied consensus model as well. So we also have separated the off-chain and on-chain properties to map the marketplace phases that allow the functioning of the in a distributed manner to perform resource trading between the parties. And we see the slice marketplace can be used in 3 use cases, where the shared resource infrastructure required to create end-to-end network slice to provide VCP, ESD, and MEC services. And to explore one of the use cases here is the sequence diagram of operation that starts with the slice request acquisition coming from the builder, and then ends with the successful composition of the slice resources that is traded using the distributed slice marketplace that follows distributed ledger technology in the trading process. Now, to implement the proposed marketplace, we have chosen to create a private blockchain network using Hyperledger Fabric platform and the CUF ordering service to address the multi-domain transaction orders and the needs of the network. So the initial implementation involves the minimal number of VM required to function the distributed marketplace, and we have chosen 5. And for each marketplace operation, there is a concerning smart contract or chain of contracts dependable on the execution of the validation of each others in some cases. And the Fabric client-server-based certificate authority maintains the administrative access to the blockchain network and communicates with the Fabric pair through the Fabric SDK. And the implemented prototype of this network is tested for init integration phases, and we have performed end-to-end test, the CA integration test, network configuration, channel test, chain cost test, and the system test on the deployed the app for Nikos. This case is Nikos test is still undergoing. And from the integration test, we have noticed some significance in terms of execution time of our different components of the network. This execution time also varies for related operational phases of the network, and it is apparent that this would lead to some sort of significance for the when we measure the matrix of the deployed network and they perform and evaluate the performance of the blockchain network in terms of latency and the transaction throughout. So now to conclude this presentation, this work is a Hyperledger Fabric blockchain platform-based marketplace prototype for end-to-end network slice resource trading. We need more experiments on this prototype to on a deploy and also to deploy on an actual Nikos testbed to perform the ability study. So I appreciate all the support of my advisor, Professor Christian, and the co-advisor, Dr. Rafael, and the project Nikos for all the supports. And thank you very much, you all, for attending this presentation. Thank you, Asma, for your presentation. Yeah, you congratulations. You were able to speak up almost 40 slides in less than 10 minutes. It's amazing. Everything about
everything about slice network was there. Just a few questions about this is a sandwich program that you are doing with Campinas? No, I'm a full-time student at Unicamp, but I'm supported and funded by the Project Nepos, which is a comprehensive consortium project, and it is a EU-funded project. It has already ended, but I'm working on the scope of it to. Right. You are right now in Campinas? Oh, at the moment, I'm actually staying in Norway because I have started working as a full-time employee as well at another research lab, but I'm about to, I'm hoping to conclude my work at Unicamp very soon and defend my master's. Yeah. All right. Okay, thank you. Let's see. I think I don't have any questions. I'd like to thank you for your presentation. We are going to move to the next speaker because we are running out of time. Thank you again, Asma. Yeah, sure. Thank you. Thank you, everyone, for attending. Okay, so we are going for the third presentation of this section. Will be from Nathan Saraiva, Automated End-to-End Network Service Monitoring. Esse trabalho também é orientado pelo professor Christian. Vamos escutar a primeira apresentação dele. Olá a todos, meu nome é Nathan Saraiva e eu, juntamente com o professor Christian Rothenberg, desenvolvemos um trabalho de monitoramento de serviço de rede fim a fim, de forma automatizada, o qual vou apresentar agora para vocês. Relevantes tecnologias como Software for Networking, Network Full Virtualization e, mais recentemente, Network Slice são considerados como pilares para as redes de quinta gerações. Eles trazem um novo paradigma em que os serviços são centrados em software e, porém, eles trazem uma maior complexidade no gerenciamento dessas redes softwareizadas. Então, o conceito-chave para isso tudo é automatização. Então, loops de controle fechado, alinhados com a abordagem de inteligência artificial, eles são considerados como conceitos chaves para as chamadas redes zero touch, redes que são completamente automatizadas. A nossa proposta de trabalho é criar um método para monitoramento de serviço que trabalha de forma paralela ao processo de deployment do serviço e que ele leva vantagens em relação ao monitoramento tradicional das redes. Então, o foco da nossa pesquisa é o gerador do modelo de monitoramento. Esse gerador ele vai nada mais do que construir templates para monitoramento de serviços de rede e utiliza como entrada detalhes da implantação daquele serviço, que a gente chama aqui de Self Deployed Model. Esse Self Deployed Model não é o nosso foco da nossa pesquisa, então a gente não tem detalhes sobre ele. Vai utilizar também um Information Model, que são modelos de informação que são coletadas de órgãos de padronização, como 3GPP, IETF, entre outros, e pode também utilizar informações especificadas no SLA, que é esse acordo entre o cliente e a operadora, que ele especifica detalhes sobre aquele serviço que está sendo requisitado. Então, o que a gente propõe tem como principais vantagens a modularidade, e que tanto os modelos gerados para monitoramento como para deployment, eles são desacoplados, não tem uma relação direta entre eles, então, de forma que eles consigam trabalhar e evoluir de forma independente. Ele traz também simplicidade, que os vendors de VNFs ou os vendors de qualquer serviço de rede não precisam se preocupar com detalhes do monitoramento de serviço e traz também a vantagem de portabilidade. A ideia de você usar modelos, a ideia de ele ser agnóstico, tanto para o tráfego, e ele pode ser reusado por diferentes aplicações. Bom, essa figura representa a arquitetura do sistema, e aqui está representado os vários componentes que a compõem. Existe esse componente aqui, chamado gerador de modelo de implantação, é um componente que não foca na nossa pesquisa. O nosso foco da nossa pesquisa é o gerador do modelo de monitoramento, mas esse gerador ele utiliza como uma entrada informações
referente à implantação daquele serviço. Então, ele precisa coletar essas informações de algum lugar. Então, a gente representou esse componente como sendo gerador de modelos de implantação. Como entrada também temos o SLA, como já foi especificado, e o Information Model, em que existe um repositório composto por vários modelos de informação oriundos de diversas organizações de padronizações que podem ser utilizadas na hora de compor o template, o modelo, para monitoramento daquele serviço que está sendo requisitado. Então, a gente tem como entrada informações do modelo de implantação, pode ter entrado o SLA e também o modelo de informação. Aqui dentro do gerador é carregado uma ontologia, essa ontologia é baseada no vocabulário RDF, em que todas as classes e propriedades elas são preenchidas com esses dados coletados dessas 3 entradas e vai gerar uma instância do modelo, e essa instância tem todos os atributos necessários para fazer o monitoramento daquele serviço. Então, o modelo de monitoramento de serviço nada mais é que um template, né, baseado no vocabulário RDF, e aqui a gente tem alguns detalhes sobre ele. Então, aqui nessa figura representa a hierarquia de classe. Então, basicamente, a gente tem 4 superclasses, Metric, Service, SLO e Unit. Então, na métrica, a gente subdividiu em subclasses, métrica de aplicação, métrica de nuvem, métrica de rede. Aqui a gente especificou alguns serviços que podem ser requisitados pelo cliente. Existem outros mais, mas a gente não colocou todos aqui. O SLO, que ele compõe, é um dos componentes do SLA, então ele vai compor as métricas, os thresholds e as unidades referentes àquela métrica. E aqui as unidades aqui dividido em várias subclasses, como unidade de transmissão de dados, unidade de tempo, unidade de informação, dentre outras. Nessa outra figura aqui, ele representa os relacionamentos entre essas classes, né? Então, por exemplo, na métricas existem subclasses, né? Métricas de aplicação, de rede, de nuvem. Existe uma relação entre o SLO e o service. Por exemplo, o SLO está associado com um serviço. As métricas, ela tem unidades. Então, são os diversos relacionamentos entre as classes aqui que permitem a instanciação de um serviço, de um modelo de monitoramento daquele serviço. Realizamos, então, a implementação de um protótipo e executamos alguns testes para a validação experimental do que a gente propôs. Mas, primeiro, a gente precisa de informações sobre a implantação daquele serviço. Então, a gente criou um modelo de implantação de serviço, um Service Deployment Model, bem simples, composto basicamente de 3 superclasses, Customer, Provider, Service, e existe alguns relacionamentos entre eles aqui representados nessa legenda, ok? E nesse plano aqui, design, é especificado essas classes, subclasses e os seus relacionamentos. No plano de dados, a gente tem, como se aqui, fazendo analogia para a orientação a objeto, aqui teríamos as classes e aqui os objetos. Então, aqui a gente tem uma classe Customer e aqui uma instância dessa classe, né, como se fosse um objeto, Customer 01, que é como se fosse uma instância dessa classe aqui, Customer. Então, a gente tem também o Provider 01, que é uma instância da classe Provider, e temos também aqui Service 01, que é uma instância da classe Video Service. Nessa instância aqui, a gente tem detalhes aqui nessa caixinha aqui em amarelo, que é referente às propriedades daquele serviço, né? Então, temos o ID dela, o status, o tipo, nesse caso aqui é um serviço de vídeo, o tempo de início e o tempo de fim. Para a nossa validação experimental, criamos um modelo de informação baseado em documentos do UltraGPP, em que ele especifica métricas relacionadas com a qualidade de serviço de vídeo em redes móveis. Dentre as métricas temos download throughput, startup delay, jitter e packet loss. Nesse slide, trazemos detalhes da nossa validação experimental. Nosso protótipo foi escrito usando Python,
e os dados RDF, utilizamos a sintaxe Turtle. Nesse diagrama de sequência aqui, temos os detalhes do passo a passo para a realização dessa validação experimental. Então, inicialmente é feito o upload do modelo de informação dentro do repositório. Também, nesse caso, estamos utilizando o modelo da 3GPP, especificado anteriormente numa tabela. É feito também o upload do esquema de ontologia de monitoramento, que já foi apresentado, que contém essas classes, subclasses, relacionamentos e as propriedades. E um cliente, né, um usuário, até um outro operador, requisita um serviço para um framework ou para um provedor de serviço. E no nosso exemplo, o cliente ele especifica um serviço em alto nível, né, um serviço baseado em intenção. Nesse caso aqui, o serviço é I want to transmit real-time video using mobile network from point A to B from 2020-10-01 until 2020-10-02. Então, esse serviço ele é encaminhado para o gerador do modelo de implantação, que não é o foco da nossa pesquisa, mas ele vai gerar um modelo em que ele vai fornecer informações necessárias para compor o modelo de monitoramento. Então, o gerador vai solicitar informações desse modelo, principalmente o tipo de serviço, vamos ter uma resposta. E logo depois, a partir do tipo de serviço e outras informações coletadas aqui do modelo de implantação, o gerador ele vai requisitar o modelo de informações que se adequa àquele tipo de serviço. Então, como é um serviço de vídeo, então ele vai especificar o modelo de informação referente a serviço de vídeo. Então, nesse caso aqui, a gente está utilizando lá o do 3GPP. Temos a resposta com detalhes sobre esse processo de monitoramento. E logo depois, a gente não tem SLA informado nesse use case, é gerado um SLO, que esse SLO é composto pelas métricas, condições e os valores daquelas métricas, e é adicionado mais informações a esse LO, então é gerada uma instância do modelo de monitoramento do serviço, que é o que está representado nessa figura aqui. Então, temos o Monitor Instance, que nada mais é do que uma instância da classe SLO, então ele tem algumas propriedades, por exemplo, a frequência de coleta de dados, nesse caso aqui seria de 60 segundos. Tem um instante de serviço, que traz detalhes das propriedades daquele serviço, e temos as diversas métricas, né? Como por exemplo, download throughput, nesse caso aqui é um range entre 20 e 384 kbps por segundo, perda de pacote tem que ser menor do que 2%, o jitter tem que ser menor do que 2 segundos, e o startup delay tem que ser menor do que 12 segundos. Então, esse seria uma instância do modelo de monitoramento baseado na ontologia que já foi anteriormente feito o upload dela. Conclusões e trabalhos futuros. Então, o objetivo desse trabalho é apresentar uma metodologia para monitoramento de serviços de rede de forma automatizada, em que um cliente, um usuário, fornecia um serviço de alto nível, em que o sistema automaticamente deveria especificar detalhes para fazer o monitoramento daquele serviço, principalmente o monitoramento das métricas de performance, que são mais relevantes daquele serviço. E como já falei, não é o foco, nosso foco não é o processo de implantação daquele serviço, mas sim o de monitoramento. Como de trabalhos futuros, aplicar o modelo de monitoramento no caso de uso real, isso a gente já executou de forma mais simples, e também criar uma base de conhecimento, né, que é uma base formada pelo vocabulário RDF e as suas diversas instâncias. A ideia aqui é correlacionar os serviços, né, com métricas de performance e, eventualmente, inferir novas correlações aqui entre os serviços. Agradeço a todos pela atenção. Muito obrigado. Muito obrigado, Nathan, pela sua apresentação. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, está disponível. Vou aproveitar enquanto o pessoal está ali, talvez fazendo pergunta. O quanto que estou entendendo que é um protótipo de monitoramento, né, das redes. O quanto que ele quando você faz uma implementação de um protótipo,
você está usando uma rede real? É isso que eu queria deixar claro ali. Eu vi que você falou, mas é isso, né? Você tem uma rede real que você está monitorando, quer dizer, a ideia é fazer automaticamente, né, todo um processo de monitoramento e testar essa validação, é isso? Me explica um pouquinho melhor. Tá, tá me ouvindo? Estou ouvindo bem. Ah, é o seguinte, esse projeto que foi apresentado, ele faz parte de uma pequena parte de um projeto maior, né? Então, ele na verdade, uma ação da patente que a gente propôs e foi aprovado, né? Publicado, que ainda demora alguns anos, mas é a parte e, na verdade, assim, esse processo de monitoramento, a gente está trabalhando com um ambiente emulado, né? A gente não tem uma rede real, um test bed real, a gente também trabalha num ambiente emulado, usando ferramientas como o Mininet e ContainerNet. Tá. Então, é isso que eu ia perguntar, isso, realmente. Muito obrigado. Acho que é isso. Obrigado, Natan, pela sua apresentação aí. Parabéns. Quando que você termina aí o seu mestrado, né? O doutorado? O doutorado. Doutorado. Quando que você termina? Já extrapolou um pouquinho do tempo, já. Então, já está aí prontinho. Acho que sucesso aí para você na sua defesa aí. Tem que ser próximo. Muito obrigado. Obrigado. Vamos passar para a última apresentação dessa sessão. Seria aqui agora a apresentação do Pedro Rubioli Amorim, que é um trabalho orientado, né, pelo professor Marco Aurélio, e o título é Comparing Time and Space Requirements of the Main Post-Quantum Public Key Cryptographic Algorithm in NIST Selection Process. Então, vamos escutar a primeira apresentação do Pedro, depois a gente faz comentários, Pedro. Tá bom? Olá a todos, é um prazer. Meu nome é Pedro Amorim. Eu vou apresentar aqui o trabalho que eu desenvolvi como orientador, o professor Marco Aurélio Amaral Henriques, da Engenharia Elétrica da Unicamp. Talvez vocês se lembrem, eu já apresentei esse trabalho no EADCA de 2019, só que naquele momento o projeto estava começando, a gente estava fazendo um estudo inicial, e agora estou voltando aqui para apresentar os resultados que a gente obteve com nossos estudos. Bom, o nome do trabalho que eu vou apresentar aqui para vocês é comparação de requerimentos de tempo e espaço para os principais algoritmos de criptografia pós-quânticos que estão sendo avaliados no processo do NIST. Já vou explicar mais logo em seguida. Bom, um pouco da introdução aonde se encontra o nosso projeto. Existe atualmente um grande esforço mundial para se construir o primeiro computador quântico operacional. E assim que ele surgir, uma das principais coisas que o computador quântico vai poder fazer por meio de algoritmos quânticos, como por exemplo é o algoritmo quântico de Shor, vai ser quebrar os algoritmos criptográficos assimétricos tradicionais que existem por aí. Esses algoritmos tradicionais assimétricos eles costumam garantir a segurança da chave privada dos usuários de ser inferida por meio da chave pública, por meio de problemas matemáticos, como por exemplo a fatoração de um grande número em seus fatores primos. E isso é uma coisa que, por exemplo, o computador tradicional tem grande dificuldade em realizar. Só que um computador quântico, utilizando o algoritmo quântico de Shor, ele consegue realizar isso em um tempo muito menor, então ele consegue quebrar a segurança dos algoritmos tradicionais de criptografia que a gente tem hoje em dia. Nisso, então, o NIST, que é um órgão dos Estados Unidos da América, tem feito um processo de avaliação onde ele chamou propostas do mundo inteiro, propostas para novos modelos de criptografia pós-quântico, que para substituir os tradicionais que a gente tem aí. Esses modelos eles devem ser seguros tanto de ataques de computadores tradicionais quanto ataques de computadores quânticos. Nisso, existem várias propostas que foram enviadas para o NIST e a gente está utilizando nesse trabalho uma ferramenta chamada Libox, que é uma biblioteca construída em C, que é mantida pelo projeto OQS. E o que ele faz basicamente é
permitir que a gente faça um benchmarking dentre essas propostas, analisando elas em diferentes métricas. As métricas que elas permitem que a gente analise essas propostas que foram enviadas ao NIST são o tamanho das chaves públicas e privadas, o tamanho do texto cifrado, a velocidade de encapsulamento e de desencapsulamento dos segredos. Encapsulamento está relacionado à cifragem de um segredo, de uma comunicação que viria posteriormente, utilizando criptografia simétrica, enfim, e desencapsulamento é relacionado à decifração, utilizando o mesmo conceito. E a geração dos pares de chaves. Um pouco do impacto de cada métrica, o que cada uma quer dizer. Os tamanhos de chave pública ou privada, eles vão nos informar a respeito do impacto que a memória dos dispositivos que vão guardar essas chaves, o impacto que vai haver nessa memória. O tamanho do texto cifrado nos informa do impacto que o tráfego de rede vai ter utilizando esse modelo de criptografia. E as métricas de geração de par de chave, encapsulamento e desencapsulamento nos informam basicamente a respeito do processamento que vai ser consumido para realizar tais tarefas. Os resultados que a gente vai mostrar logo a seguir, eles estão disponibilizados em gráficos de círculo, que permitem que a gente analise mais de duas métricas ao mesmo tempo, 3. Isso permite uma análise mais rica. E a ideia, na verdade, é que cada desenvolvedora, possa eleger quais dessas análises que a gente está apresentando que reúne as métricas que são mais interessantes, que são mais críticas para o projeto dele ou dela, e dessa maneira ele ou ela consegue fazer uma escolha melhor. E informando mais uma vez aqui agora que os gráficos eles vão ser apresentados duas vezes o mesmo gráfico. Primeiro, com os eixos em escalas logarítmicas. Isso permite que a gente tenha uma visão mais geral daquele cenário. E logo em seguida a gente vai apresentar o mesmo gráfico, só que utilizando eixos em escalas lineares, focando justamente na parte mais competitiva da análise. Vamos lá? A primeira análise que a gente gerou é uma análise da visão de quem está quem está encriptando. Então a gente o jeito a gente tem aqui as métricas de tamanho de texto cifrado em bytes, tamanho de chave pública em bytes e relacionado com a área dos círculos, a gente tem a velocidade de encapsulamento. A maneira de a gente ler esse gráfico é muito simples. Boas propostas mais competitivas, devem estar o mais próximo possível da origem e também com áreas de círculo bem grande. Agora focando na parte mais competitiva, a maneira de ler o gráfico permanece a mesma, só que a gente percebe que tem três grandes concorrentes aí nessa análise. As propostas Saber, a proposta Ntrue e as propostas Cyc. Aqui nós temos o RSA tradicional, justamente para que a gente possa analisar o desempenho dessas propostas pós-quânticas com a tradicional que nós já conhecemos. A segunda análise é uma análise da visão de quem está decifrando as mensagens. Para tanto, a gente elegeu as métricas de tamanho de texto cifrado em bytes, tamanho de chave privada em bytes e a área do círculo está relacionada com a velocidade de desencapsulamento agora. A maneira de ler o gráfico permanece a mesma. Boas propostas mais competitivas devem estar o mais próximo possível da origem, mas também com a área do círculo bem grande. Essa aqui é a visão geral. Focando na parte mais competitiva, a gente percebe que tem o destaque para três principais propostas. A proposta TreeBears, a proposta Ntrue e as propostas Cyc. E aqui a gente tem o RSA novamente, que é o tradicional. A terceira análise muda um pouco. É uma análise que se propõe a analisar o manejo das chaves que são geradas. Então, a gente elegeu as métricas de número de pares gerados, tamanho de chave pública e a área do círculo está relacionada com o tamanho da chave privada. A maneira de ler esse gráfico mudou um pouco. Propostas mais competitivas devem estar mais para a esquerda e para cima. E as mais competitivas também terão áreas de círculo menores.
Aqui é a análise geral. Na mais competitiva, a gente percebe que nós temos dois principais concorrentes, as propostas Psych e a proposta Saber. E aqui nós temos mais uma vez o RSA. A quarta análise é uma análise geral, onde a gente tem a maneira de ler o gráfico. Para tanto, a gente elegeu métricas que são usualmente no mundo da criptografia mais importantes do que outras, que são o número de desencapsulamento e o número de encapsulamentos, e a área do ciclo está relacionada com o tamanho da chave pública. A maneira de ler o gráfico é que elas devem estar o mais longe possível da origem e com áreas de ciclo pequenas. Na análise mais competitiva, a gente percebe que Saber tem um grande destaque aqui. E mais uma análise geral com métricas que são usualmente mais importantes do que outras. A gente tem o número de desencapsulamento e o número de encapsulamento de novo, só que dessa vez a gente colocou na área do círculo o tamanho do texto cifrado, que é muito importante, né, para o tráfego de rede. E a maneira de ler o gráfico permanece sendo com gráfico com círculos preferencialmente longe da origem e com áreas bem pequenas. A gente percebe então que a gente tem um grande concorrente, mais uma vez, que é o Saber. Muito obrigado. Obrigado aí pela sua apresentação. Eu fiquei curioso aí, primeiro, sim, parabéns aí pela pesquisa aí do professor Marco Aurélio, né, essa preocupação aí da computação quântica, com certeza é super importante, e eu não assisti a sua apresentação do ano passado, que você mencionou, mas eu fico só com uma pequena pergunta, é a seguinte: eu vi que você colocou os vários gráficos, né, para você analisar a competitividade das várias técnicas, e em cada situação você tem uma forma de interpretar o gráfico tem que ser diferente. Será que não é possível você colocar tudo da mesma forma? Quer dizer, quando você tem lá, por exemplo, número de coisas por segundo, em vez daí você fala tempo em nanosegundos ou microsegundos, de tal modo que você inverte, né? De tal modo que todo mundo fica mais ou menos com o mesmo significado? É só mudando um pouco a unidade? Ou isso não é relevante para a sua questão? Você acha que a comparação ela pode ser feita... Você está me escutando direito? Ou se a comparação não é relevante? Só uma dúvida aí. Certo, Lotufo. Sua dúvida está em relação ao jeito que eu coloquei, que às vezes você tem que olhar para longe da origem, né? Não, com certeza, acho que é uma crítica muito boa. Eu acho que a gente poderia até pensar em reestruturar os dados dessa maneira. Eu acho que sim, uma boa leitura do senhor. Eu acho que é interessante, sim, a gente levantar essa hipótese porque sempre... A ideia sempre é passar o conhecimento, né? Então, acho que uma preocupação muito válida da gente tornar mais fácil, por exemplo, mais fácil a passagem do conteúdo, né? Deixar realmente sempre... E a outra pergunta é você vê a hipótese de juntar tudo num quadro só, não? Você acha que é muito inviável? A gente considerou a hipótese, mas começa a ficar um tanto quanto complicado, porque, como a gente viu, a utilização da Daribox, né, ela gera para a gente 6 métricas diferentes, né? Então, no caso do estudo mesmo, a gente preferiu focar em justamente disponibilizar variadas análises, né, para diferentes cenários, por exemplo. Aí cada desenvolvedor tem a sua ideia, por exemplo, se você vai ter uma aplicação que você tem uma geração, você tem que ficar gerando pares de chave o tempo todo. Então, com certeza, a métrica de geração de pares de chave é muito importante. Assim como, por exemplo, tem métricas que também, usualmente, né, é meio complicado a gente falar sempre isso, mas, por exemplo, a métrica de tamanho de chave pública costuma ser mais importante que tamanho de chave privada. Geralmente, você pode guardar a chave pública de outros usuários, né? Chave privada não é muito comum você não guardar, a não ser a sua. Então, sim, mas tem sim métricas que são mais importantes. A ideia é justamente que a gente possa oferecer várias análises. Legal, Pedro. Agradeço de novo pela sua apresentação. Quando é que você vai defender a sua tese? Projeto de iniciação científica, Lotufo. Iniciação científica. Parabéns aí, então. Legal. Parabéns, então, pela apresentação. Paulo, Pedro. Com isso, a gente encerra essa sessão. Agradeço novamente pelos organizadores aí do evento. E a gente encerra. Pergunta aí aos organizadores.
Obrigado, Lotufo, obrigado, Pedro, e obrigado a todos os apresentadores. Encerramos, portanto... Aí, você voltou. Obrigado, Lotufo. Eu que agradeço. E parabéns pela organização aí do evento. Um evento aí, né, nessa época de pandemia, todos nós, antigamente a gente tinha essa dificuldade de gravar vídeo, né, hoje em dia está ficando uma coisa bem mais tradicional, todo mundo está acostumado a gravar vídeo, e é muito bom para os alunos fazerem isso. Tá bom, então você matou aí um pouco a questão que a gente queria, um evento precisamente para exercitar essas competências que cada vez são mais importantes para divulgar a pesquisa, fazer as nossas mensagens chegarem. Então, obrigado, Lotufo. E agora, né, olhando aqui no cronograma, na nossa programação, nós entramos já na reta final, né? 4 horas, coffee break, podemos dar uma olhada né? Convido todo mundo a passar aí pelo coffee break da sala da recepção, entrar nos diferentes trabalhos, vocês podem rever de novo aí os vídeos, né? Me interessei por um trabalho, aí eu entro, abro, tal, assisto o vídeo, vejo os slides, sei o nome dos autores, né? E consigo dar continuidade, né, à interação que vai continuar, né, aí sim, com os autores a partir das 5h30, né, logo após a nossa última sessão técnica, que vai ser a sessão técnica número 8, e das 5h30 às 6h30, convido todos vocês para nos juntar no Virtual Hubs e ter mais uma interação. Obrigado, e encerramos por enquanto, entrando no Coffee Break.